Olá, meus queridos irmãos e amigos, é um prazer ter vocês aqui para semanalmente considerarmos e prepararmos as nossas reuniões semanais. Nesse vídeo, estaremos fazendo juntos a reunião Vida e Ministério Cristão. Tenho certeza que vocês irão gostar do conteúdo. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer de coração ter vocês aqui. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa continuar abençoando grandemente a vida de vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o carinho, a atenção de vocês e com certeza isso tem surtido bastante efeito. No vídeo anterior, eu havia pedido, solicitado se pudessem os irmãos deixassem o seu like, para que assim o YouTube ele pudesse disponibilizar esse vídeo para mais pessoas. E eu só tenho que agradecer. Na verdade, nós batemos um auge de 1.100 likes. Os irmãos estão de parabéns. Por favor, continue assim para que juntos possamos chegar mais longe. Lembrando apenas, quando você deixa lá o seu joinha, ninguém sabe quem você é, caso seja o seu receio. Então, fique tranquilo. Ajude o canal a chegar mais longe, ok? Muito obrigado a todos e que Jeová possa continuar abençoando a vida de vocês. Vamos então iniciar nossa reunião Vida e Ministério Cristão com tesouros da Palavra de Deus. Neemias queria servir e não ser servido. Neemias com certeza é digno de elogio, embora ele tenha sido denominado autorizado a ser um governador para reconstruir as muralhas, que tinha sido derrubada, ele não se beneficiou dessa autoridade, mas pelo contrário, ele ajudou para que outros também pudessem ser beneficiados e fazer a obra de Deus até o fim. Ele percebeu que muitas pessoas elas tiravam proveito do seu cargo, mas ele era diferente. Veja só o que ele disse aqui no capítulo 5 de Neemias, o finalzinho do versículo 18. Apesar de tudo isso, não exigia o pão a que o governador tem direito, porque o povo já estava sobrecarregado com o trabalho. Então Neemias ele percebeu que o povo já passava necessidade. Então, embora ele tivesse direito, de requerer alguma coisa, ele não se beneficiou disso. Pelo contrário, ele usou seus próprios bens para que pudesse ajudar outros. Ele usou o seu dinheiro, o seu tempo, os materiais, ele também ajudou a ser comprado. E, além disso, ele alimentava as pessoas. Ele abria a porta de suas casas para que as pessoas pudessem ser beneficiadas. Então, ao invés de ser um peso sobre seus irmãos, ele usou a autoridade que ele tinha para beneficiar os outros. Então, com certeza, isso é um exemplo para nós. E outro detalhe interessante, que além de não querer se beneficiar de seus irmãos, Neemias, ele colocava a mão na massa. Ele participava junto com seus irmãos na construção das muralhas. Veja só o capítulo 5, versículo 16. Além do mais, participei na obra desta muralha, e nós não adquirimos nenhum campo. Todos os meus ajudantes estavam reunidos ali para a obra. Então Neemias, ele não ficou só supervisionando, só mandando, orientando, ele também participou. Ele fortaleceu os seus irmãos para que eles pudessem terminar aquela reconstrução em apenas 52 dias. Com certeza isso é um grande exemplo para muitos. Hoje nós conseguimos perceber alguns anciãos também amorosos, assim como Neemias, que ajudam nos projetos de construção, na limpeza do salão do reino, trabalham com os publicadores no serviço de campo, fazem visita de pastoreios, fortalecem aqueles que estão fracos. Então, assim como Neemias, eles também são dignos de louvor. E por mais que tenha passado por dificuldade, Neemias nunca deixou de se achegar a Jeová. Na verdade, o achego que ele tinha com Deus, o relacionamento pessoal que ele tinha com Jeová, fez com que ele fosse bem-sucedido na sua obra. Neemias capítulo 5, versículo 19 diz assim, Lembra-te de mim com favor, ó meu Deus,
por tudo que fiz em favor deste povo. Neemias aqui não estava querendo ser orgulhoso, ou mais ou menos assim, Jeová, eu fiz por você e agora o Senhor vai fazer o que por mim? Não. Simplesmente ele quis mostrar o bem que ele tinha feito pelo povo e que Jeová guardasse isso na memória dele e que pudesse lembrar dele, não só talvez ali, naquele presente momento, mas futuramente, assim como ele fez com alguns servos do passado. Por exemplo, Jeová se lembrou de Noé ao salvá-lo e também baixar as águas e libertá-los da arca. Jeová se lembrou de Sansão, mesmo cegado e acorrentado, ele mesmo assim ainda conseguiu fazer a vontade de Jeová por se vingar de seus inimigos. Então Neemias ele queria que Jeová lembrasse do esforço que ele fez em não só restaurar a adoração verdadeira em Jerusalém, mas também incentivar e encorajar os seus irmãos que ali estavam. Então, apesar de Neemias ele ser o governador, ele não esperava um tratamento pessoal diferenciado. Então, isso, com certeza, é um grande exemplo para aqueles que têm privilégios e responsabilidade na congregação. Então, se você é um desses que tem algum privilégio na congregação, qual é a sua atitude com a autoridade que você tem? Qual é a visão que os irmãos têm de você? Será que eles vê com bons olhos ou não? Então, se você age de uma forma diferente a que acabamos de citar aqui de Neemias, tenha certeza que há necessidade de fazer mudanças. Então, a pergunta que surge aqui no final é: o que eu acho mais importante? O que eu posso fazer pelos outros? O que os outros podem fazer por mim? A sua resposta vai mostrar se realmente você está servindo ou querer ser servido. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso vídeo, a nossa parte, a nossa reunião, considerando o texto que aparece em nossa apostila e logo após iremos fazer a pergunta. Então o livro de Neemias, o capítulo 6, o versículo 13, diz assim: Ele tinha sido contratado para me amedrontar e me fazer pecar. Assim, eles teriam base para manchar a minha reputação e me humilhar. Então a pergunta é: por que teria sido um pecado se Neemias se escondesse no templo? Então a pergunta está baseada na Sentinela de 2007, 1 do 7, página 30, parágrafo 15. Então podemos responder da seguinte maneira: se Neemias tivesse entrado no templo para se esconder, ele estaria pecando contra as leis de Jeová, porque só quem podia entrar era os sacerdotes. Então ele percebeu que o conselho que ele havia recebido estava vindo não da parte de Jeová, mas da parte de seus inimigos e conseguiu sair e se desvencilhar desse ato que ele estaria cometendo contra Jeová. A segunda pergunta: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, nós podemos iniciar fazendo a leitura do capítulo 5, o versículo de número 6, que diz assim: Ao ouvir seu clamor e essas palavras, fiquei muito irado. E o início do versículo 7: Então, refleti com cuidado sobre esse assunto e comecei a discutir com os nobres e os subgovernadores. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer ao irmão Daniel mais uma vez por ter mandado essa joia espiritual que agora estarei passando para vocês. Então, apenas lembrando, incentivando, se você tem alguma joia espiritual e gostaria que tivesse aqui no vídeo, fique tranquilo, mande para mim, mande lá nos comentários do YouTube, que eu coloco aqui com muito prazer, com muito carinho, com o intuito de ajudar os irmãos. Então, essa joia do capítulo 5, versículo 6, nós podemos fazer assim:
Então, quando Neemias ele ficou sabendo das injustiças, né, que estava acontecendo com o povo, a primeira coisa que ele fez foi orar a Jeová, mesmo estando irado. Então ele fez o passo a passo certo. Ele refletiu com brandura para que assim pudesse tomar a melhor decisão. E estimulou por meio de perguntas para que os subgovernadores pudessem entender que aquilo que eles estavam fazendo estava errado. E ele foi bem sucedido e conseguiu reparar aquele erro cometido. Lição para nós: quando estamos irados com certas injustiças, melhor recorrer a Jeová em oração, para que ao tentar corrigir o problema, não venhamos a causar outro problema maior, pois não entendemos a cabeça de outras pessoas. Então precisamos usar o raciocínio para que assim possamos realmente atingir o efeito desejado. Melhor manter Jeová na frente e nunca se precipitar. Brandura e autodomínio faz parte do Espírito Santo de Jeová. A segunda joia espiritual, não foi citado o texto, também mandada pelo irmão Daniel, ele diz assim: na leitura dessa semana, no capítulo 6, deu para ver a pressão psicológica que seus inimigos tentaram envolver Neemias para que interrompesse a obra que estava empenhando a fazer e ser concluída. Neemias, por manter Jeová na frente, ele conseguiu se livrar de todas as armadilhas que seus inimigos arquitetaram contra ele. Colocou como prioridade a obra que estava fazendo, pois tinha tudo a ver com o reino de Deus. Lição para nós: isso nos faz lembrar das palavras de Jesus que disse para colocarmos o reino em primeiro lugar em nossa vida, que todos os problemas que podem nos causar ansiedade serão resolvidos. Assim como mostra Mateus 6:33. Pois essa obra que estamos empenhados a fazer também tem prazo para terminá-la, pois somente após a conclusão dela é que será restabelecido o paraíso sobre toda a terra. Então essas duas joias espirituais foi mandada pelo irmão Daniel. Muito obrigado, meu querido. Que Jeová continue lhe abençoando. No capítulo 6, nós podemos fazer a leitura do versículo 8, que diz assim: no entanto, eu lhe enviei a seguinte resposta: não aconteceu nada disso que você está dizendo. Tudo isso é invenção sua. Neemias ele estava sendo acusado de muitas coisas, inclusive de tentar ser rei. Mas tudo isso era uma mentira, somente para difamar Neemias e ele perder a credibilidade. Lição para nós: infelizmente hoje existem pessoas que fazem exatamente isso. Inventam histórias, difamam a pessoa para que ela possa perder a credibilidade e ser mal vista até mesmo na congregação. Se isso estiver acontecendo com você, e infelizmente acontece, apenas faça isso que Neemias fez e diga: tudo isso é invenção sua. Às vezes, a melhor coisa a se fazer não é fazer nada. Deixa que o tempo mostre que realmente está mentindo. Ainda no capítulo 6, o versículo 13 diz assim: ele tinha sido contratado para me amedrontar e me fazer pecar. Assim, eles teriam base para manchar a minha reputação e me humilhar. Neemias, ao recorrer em busca de orientação, na verdade, ele foi amedrontado. Ele recebeu uma informação para que ele errasse contra Jeová e pecasse. Detalhe: essa informação veio de um profeta, um irmão que estava para lhe ajudar, mas que não queria o seu bem. Lição para nós: hoje, no meio da congregação, da organização de Jeová, infelizmente, existem pessoas que podem lhe fazer tropeçar. Então, independente se seja irmão ou não, escolha bem as suas amizades, escute bem os seus conselhos, perceba se realmente aquilo vai lhe beneficiar ou não, se vai fazer com que você faça a vontade de Jeová ou não.
Preste bastante atenção para que assim você não venha cair num erro e peque contra Jeová. Na verdade, esse não é o nosso desejo. Então, preste bastante atenção nas orientações que você recebe. E agora no capítulo 7, podemos fazer a leitura do versículo 2. Então deixei Anani, meu irmão, responsável pela administração de Jerusalém, junto com Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era um homem digno de muita confiança e temia o verdadeiro Deus mais do que muitos outros. Então Ananias, além de ser um homem digno de confiança, ele temia o verdadeiro mais do que muitos outros. Não que os outros não temiam, mas ele se destacava, provavelmente pelo seu zelo, sua determinação de fazer a vontade de Jeová. Então a lição para nós é que nós hoje também devemos nos colocar à disposição para que assim possamos ser destacados, não no intuito de querer se engrandecer, ser orgulhoso demais, mas o fato de você fazer a vontade de Jeová, ser aplicado e mostrar que você quer privilégios para ajudar o próximo, você vai ser bem visto e você terá mais responsabilidade. Então, se você quer ser usado por Jeová em sua organização, coloque-se à disposição, seja digno de confiança, tema o verdadeiro Deus e tenha certeza que Jeová irá usar você para a sua obra. Então, iniciando com a primeira conversa, use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, use o vídeo Por que estudar a Bíblia, se mostrar durante a parte, e depois comente algo sobre o vídeo. Após, nós iremos fazer a análise da lição número 9. Então, podemos iniciar a primeira conversa assim. Ana, ela inicia dizendo: Boa tarde, me chamo Ana. Aproveitei que o comércio está calmo para lhe fazer uma pergunta. Posso lhe mostrar uma pergunta baseada na palavra de Deus? Então, a moradora, ela diz, sim, fique à vontade. Então, Ana, ela diz, como você se chama? Então, a moradora se apresenta. Me chamo Abigail. Ana continua. Abigail, você já deve ter percebido que vem aumentando muito a violência, não é verdade? Então, Abigail diz, sim, aqui mesmo já fui assaltada algumas vezes. Então, Ana, ela diz, imagino que seja horrível. E por causa do aumento da violência, muitas pessoas sofrem. Mas você acha que o sofrimento é castigo de Deus? Então, Abigail, ela fala, olha, boa pergunta. Confesso que tenho minhas dúvidas. Então, Ana, ela diz, entendo. Realmente, muitas pessoas ficam em dúvida. Mas a palavra de Deus responde a essa pergunta. Veja só o que diz aqui em Tiago, capítulo 1, o versículo 13. Notou, Abigail? Jeová jamais faz com que a pessoa sofra. Ele não prova a ninguém. Você acha que é bom saber disso? Então Abigail, ela diz, com certeza, pois pensar que Deus não sente pena de nós acaba com qualquer esperança para o futuro. Então Ana, ela continua. Exatamente. E para que você possa entender um pouco mais a respeito desse assunto, você pode estudar gratuitamente a palavra de Deus. Veja esse vídeo e entenda o porquê precisamos conhecer a palavra de Deus. Notou? Então, além de entender os porquê, nós vamos aumentar a nossa fé para o futuro. Pensa nesse convite, ok? De estudar a palavra de Deus. Pois quando eu voltar aqui na semana que vem, eu vou te responder uma outra pergunta que é: por que será que sofremos? Aí você me dá a resposta sobre o estudo da palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai aumentar a sua fé. Então a Abigail, ela diz, tá bom então, vou ficar lhe aguardando.
Então aqui a gente chega no fim da nossa demonstração. É claro que você pode adaptá-la da maneira que você achar melhor. Fazendo agora a análise da lição 9, ela diz assim, use desenhos, fotos e vídeos. Na verdade, a parte ela já nos ajuda bastante, né? Porque tem um vídeo e o nosso ponto é mostrar um vídeo, então praticamente a gente consegue fazer com facilidade. Mas como nós podemos executar bem esse ponto? Então diz assim, use desenho, fotos e vídeo para ensinar pontos importantes de maneira clara e fácil de lembrar. Então use imagens que a pessoa consiga ver com facilidade e também mostre para a pessoa aquilo que é importante de uma maneira simples para que ela possa entender. Pode fazer algum tipo de pergunta para entender o que ela percebeu, ou o que ela assimilou daquele vídeo, daquela gravura. Então, se você mostrar uma gravura, uma foto, um vídeo, faça uma pergunta para que ela possa raciocinar à base daquilo que ela considerou. Então, o fato de mostrarmos o vídeo, podemos dizer que conseguimos se sair muito bem na nossa designação. Tenho certeza que se você se preparar bem também, você se sairá. Agora a revisita, ela fala assim, use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia e ofereça a brochura Seja Feliz para Sempre. Depois, nós vamos fazer a análise da lição número 6. Então, nós podemos iniciar essa revisita assim. Ana, ela diz, boa tarde, Abigail, tudo bem? Então, Abigail, ela diz, boa tarde, Ana, que bom que você veio, entra. Então, depois de sentada, organizada, Ana diz, muito bem, Abigail, conforme conversamos e vimos na palavra de Deus, Deus não causa o mal e nem o sofrimento. Sendo assim, ficamos de ver a resposta hoje à seguinte pergunta: por que será que sofremos? Meditou na resposta a essa pergunta? Então, Abigail, ela responde, sim, acredito que seja por causa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Como eles pecaram, sobrou para todos nós. Então, Ana, ela diz, boa linha de raciocínio e faz todo sentido. Mas veja a resposta de Deus a essa pergunta. O livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim. Então, faz a leitura e depois continua. Então, Abigail, percebemos que, embora nós sejamos filhos de Deus, criados por Ele, mas quem está controlando o mundo hoje, fazendo com que tudo aconteça da maneira como Ele quer, é o maligno. Quando nós sabemos que o maligno está no controle de tudo, faz sentido agora entender por que há tanto sofrimento? Então Abigail diz, sim, o diabo só quer a nossa derrota. E para conseguir isso, ele faz de tudo, até mesmo causando tanto sofrimento que a gente vê no mundo. Então Ana, ela continua, isso mesmo. No entanto, saber disso não deve ser motivo de tristeza, pelo contrário, deve nos dar alegria, pois isso nos dá a garantia que Deus está ansioso para acabar com toda essa maldade. E logo, logo, Ele vai agir. Sendo assim, o que será que Deus sente quando vê que estamos sofrendo? Vamos ver a resposta a essa pergunta na próxima semana. Até lá, gostaria de deixar com você essa publicação. Seja feliz para sempre. E na lição 2, mostra a esperança que Deus nos dá. Essa aqui é sua. Então aqui eu finalizo e depois, é claro, você pode adaptar um final para a sua demonstração. Então o ponto da brochura é a lição 6. Explique por que você leu o texto. Então o que você deve fazer? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. Então destaque a palavra-chave relacionada com o ponto,
Destaque o ponto que você quer que as pessoas se lembrem e explique de modo simples. Vocês devem ter percebido que após a leitura do texto, Ana, ela citou algumas palavras-chave, né? Maligno, controla o mundo e explicou, por causa dele estar fazendo isso, o mundo está cheio de sofrimento. Então ela fez isso de uma maneira simples e fácil. Um detalhe interessante que mostra aí na nossa brochura, Melhore, é que quando nós formos explicar o texto ou comentar algo sobre o texto, nós podemos deixar a Bíblia aberta para que a pessoa possa perceber e entender que nós estamos falando ainda do texto e explicando sobre ele. Assim como os oradores fazem, né, no discurso. Eles lêem o texto, com a Bíblia aberta ainda, eles explicam o texto ou comentam algo sobre o texto. Então é exatamente isso que as irmãs devem fazer nessa parte. Se fizerem assim, tenha certeza que também se sairão muito bem. Com certeza, podemos dizer que depois de congresso e assembleia, as melhores coisas que temos no ano é a visita dos superintendentes de circuito. Gera uma certa ansiedade, né? Parece que o ambiente muda, aquela semana fica mais animada, mais agitada, todos querem participar, trabalhar, e isso não pode ser diferente. Mesmo porque esses homens, eles se dedicaram a uma obra e eles são dignos de dupla honra. É exatamente isso que mostra 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Os anciãos que presidem bem sejam considerados dignos de dupla honra, especialmente os que trabalham arduamente no falar e no ensinar. Todos os anciãos, eles são dignos de honra, mas os superintendentes de circuito, podemos dizer, eles são dignos de dupla honra, porque além de ser ancião, eles colocaram a sua vida, eles se dedicaram para outros. Embora, é claro, que eles são amparados por trás do seu trabalho, mas a sua vida pessoal foi deixada de lado e eles deixaram com que a sua vida seja usada por Jeová. E quem é beneficiado sou eu, é você quando ele chega na congregação. Então, faça com que a semana do superintendente de circuito em sua congregação seja valiosíssima. É claro que nessa semana nós queremos ser encorajados e incentivados para que assim possamos continuar fazendo a vontade de Jeová. Mas lembre, esses irmãos também precisam do seu encorajamento. Às vezes, isso é muito interessante, os anciãos eles ficam tanto que meio nervosos, né, com a visita do superintendente. Às vezes meio sem jeito, sem saber o que vai dizer, o que vai falar. E os irmãos publicadores também na congregação quando ele chega. Mas lembre, pode ter certeza absoluta que eles estão mais nervosos do que nós. Porque imagine, eles só são 2. Numa congregação, às vezes, tem mais de 100 pessoas. Então imagine, quem vai estar mais nervoso? 2 entre 100 ou 100 entre 2? Então, se você está com medo, está nervoso de falar alguma coisa com eles, tenha certeza que eles estão 2 vezes mais. Então, não fique com vergonha, não fique sem jeito, vá até eles, incentive, encoraje, fale uma palavra de consolo e tenha certeza que ele vai se sentir muito mais feliz por estar naquela semana participando e encorajando a sua congregação. Então vamos assistir um vídeo, você vai assistir aí, eu já assisti. O tema do vídeo, a vida de um superintendente de circuito num território rural. Então a primeira pergunta após o vídeo é: de que maneiras os superintendentes de circuito e suas esposas mostram amor pela congregação? Então, quando ele chega numa congregação, a primeira coisa que eles têm que fazer, isso é padrão, né? Eles precisam analisar como é que está a congregação espiritualmente. E eles conseguem fazer isso através dos relatórios, né? Que a gente dá mensalmente para os anciãos. Então, eles avaliam o que nós precisamos melhorar.
se é em revisita, estudo, assistência às reuniões. Então, eles fazem uma varredura para ver como está o lado espiritual da congregação. E eles conseguem incentivar, mostrar amor pela congregação durante o seu discurso, durante a semana que eles terão com os irmãos no ministério, as reuniões que eles terão com os servos ministeriais, ancião, com os pioneiros. Então, eles fazem de tudo para que possam animar, incentivar e encorajar a congregação. A segunda pergunta: como você já se beneficiou pessoalmente da visita de superintendente de circuito? Então, essa é uma pergunta pessoal, né? Eu, particularmente, eu percebo que os anciãos, aliás, superintendentes de circuitos antigos, eu não sei se na sua região, na sua cidade é assim. Parece, posso estar errado, que eles eram um pouco mais achegados. Como assim? Primeiro que ele ficava na casa dos irmãos, né? Não tinha um lugar específico para eles ficar morando durante a semana. Na verdade, ele ficava na casa de um irmão específico. Então tinha aquele achego. E outra, ao sair o serviço de campo, eu não sei na sua congregação é assim. Eles trabalhavam com o irmão diversificado no campo. Por exemplo, trabalhava 10 minutinhos com um, 10 minutos com outro. Hoje eu percebo que eles trabalham ou com um ancião fixo, do início ao fim, ou com suas esposas. Então perdeu aquela essência, né, de conhecer a congregação no ministério, mesmo porque eles não trabalham com tantos irmãos durante a saída de campo. Aqui é assim. Se no seu lugar onde você mora é diferente, depois deixe lá nos comentários e deixe também como você foi beneficiado. E a última pergunta: como podemos encorajar esses irmãos? Então, praticamente eu já dei a resposta, né? Podemos encorajar eles para que eles continuem no seu serviço, elogiar, dar uma boa recepção, ver o que eles precisam durante, né, aquela visita, aquela estadia. Será que eles precisam de alguma coisa específica? Dê o almoço, dê o seu nome para o almoço. Olha, não é fácil não, hein? Os anciãos estão me ouvindo aí, eles sabem muito bem disso. Encontrar irmãos para dar almoço, revisita e estudo, rapaz, é muito difícil. A gente tem quase que implorar às vezes da tribuna. Antigamente parecia que era mais fácil, hoje os irmãos estão meio receosos. Então, como dito inicialmente, não tenha medo dos irmãos. Lembre, ele está mais com medo do que você. Então, dê o seu nome para dar almoço. Se você tem um estudo, dê o seu nome, tanto para irmãos como para irmãs. Faça com que eles se sintam bem-vindos. Imagine que você seja o superintendente de circuito ou a esposa dele e percebe que ninguém quer te dar almoço, ninguém quer fazer revisita com você, ninguém quer fazer estudo com você. Como você se sentiria? Talvez você vai se sentir rejeitado, achando que as pessoas que ali estão não estão te dando muito crédito, né? Ou então sua visita não está fazendo diferença nenhuma na vida deles. Então, mude essa chave. Faça com que a semana deles seja boa para eles e para você. E nós só conseguiremos fazer isso quando realmente nós nos colocamos à disposição. Então, dê valor a esses homens e tenha certeza que eles trabalham em benefício de vocês, é claro, com a ajuda do Espírito Santo de Jeová. Então, iniciando a pergunta número 1. O que devemos levar em conta ao escolher uma diversão? Então, a resposta: precisamos ter certeza de que a nossa diversão agrada ao Senhor. E é importante pensar nisso porque muitas vezes fazemos e nos divertimos coisas que incluem a violência, imoralidade sexual e ocultismo. Então precisamos escolher muito bem as nossas diversões. A pergunta do ponto 2: por que é importante controlar o tempo que gastamos com diversão? Resposta: porque se não fizermos isso, vamos perder tempo para as coisas mais importantes. E a palavra de Deus nos incentiva a usar o tempo do melhor modo possível.
Aprenda mais. Veja como tomar boas decisões sobre a sua escolha de diversão. Ponto 3. Fique longe do que desagrada a Jeová. Por que devemos escolher bem nossa diversão? Vamos assistir o vídeo Que tipo de diversão é melhor para mim? E depois iremos fazer as duas perguntas que se seguem. Então, a primeira pergunta: como os jogos de gladiadores na Roma antiga se parecem com algumas diversões hoje? Então, a resposta: conseguimos perceber que os jogos não mudaram, né? Continua com a mesma violência. Às vezes aparecem cenas realmente de muito derramamento de sangue. E infelizmente alguns jovens ainda hoje participam desses jogos. Então, pais têm que tomar muito cuidado para que isso não influencie de uma maneira negativa na vida deles. E a segunda pergunta, no vídeo, o que Daniel aprendeu sobre diversão? Então, a resposta: percebemos que Daniel ele viu que o povo de Jeová eles consegue se divertir sem ser jogando jogos violentos. Então percebemos que ele apagou o jogo violento, já estava jogando outro tipo de jogos, né, que era corrida de carro e jogando futebolzinho com os irmãos. Então existe outros tipos de diversões que os irmãos podem fazer e que alegre o coração de Jeová. Então vamos ler o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 9, o mesmo texto que Aquil leu. Então o texto diz assim: que o amor de vocês seja sem hipocrisia. Abominem o que é mal, agarrem-se ao que é bom. Então a pergunta: como esse texto deve influenciar na sua escolha de diversão? Então, de acordo com o texto, devemos odiar o que é mal, abominar o que é mal e se agarrar ao que é bom. Então devemos evitar jogos violentos que desagradem a Jeová para que assim possamos não ser hipócrita, ou seja, ensinar aquilo que nós mesmos não fazemos. Então, se você ensina que a violência é ruim, você deve também odiar a violência, até mesmo nos jogos. Quais são algumas coisas que Jeová odeia? Então, Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 17 diz assim: há 6 coisas que Jeová odeia, sim, 7 coisas que ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. E o segundo texto, Gálatas 5, 19 ao 21. As obras da carne são claramente vistas. Elas são imoralidade sexual, impureza, conduta insolente, idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúme, acessos de ira, discórdias, divisões, formação de seitas, inveja, embriaguez, festas descontroladas e coisas como essas. Eu estou advertindo vocês a respeito dessas coisas do mesmo modo como já os adverti. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a pergunta: que coisas mencionadas nesses versículos são comuns nas diversões? Então, em Provérbios, a gente pode destacar o derramamento de sangue. Em Gálatas, a gente pode colocar aí acesso de ira, né? E conduta insolente, porque às vezes você acaba fazendo coisas que na vida real você não faria. E também ocultismo, porque tem alguns jogos que acabam mexendo, né, com a imaginação do universo além da qual nós vivemos. E pode envolver o ocultismo. Então, se praticamos ou usamos tais tipos de jogos, devemos realmente evitar. Dando continuidade, o ponto 4, use bem o tempo. Então, vamos assistir o vídeo O que controla o seu tempo? E depois iremos fazer a pergunta. Então, a pergunta: o irmão do vídeo não estava vendo nada de errado, mas o que se tornou um problema para ele? Então, a resposta:
percebemos que ele caiu na rotina, na verdade, uma rotina normal do dia a dia, né? Mas ele deixou de ler a palavra de Deus. Então, o trabalho, a rotina, os aparelhos eletrônicos estavam controlando ele. Infelizmente, isso acontece com muitas pessoas. Então, devemos ficar atentos. Filipenses capítulo 1, versículo 10 diz assim: que vocês se certifiquem de quais são as coisas mais importantes, para que sejam sem defeito e não façam outros tropeçar até o dia de Cristo. Pergunta: como esse texto pode nos ajudar a decidir quanto tempo gastar com diversão? Bem, o texto fala que nós devemos certificar, perceber, dar atenção quais são as coisas mais importantes, para que não façamos outros tropeçar. Então devemos perceber se realmente o que nós estamos fazendo hoje é importante. E às vezes nós percebemos que não é, mas às vezes falta-nos força para mudar, né? Mudar essa chave e fazer coisas certas, que é ler a palavra de Deus, estudar, meditar. A tecnologia está tomando conta muito da vida dos jovens e às vezes até mesmo dos adultos. Então devemos prestar atenção para realmente gastar tempo com coisas importantes. Ponto 5. Escolha sua diversão com cuidado. É verdade que alguns tipos de diversão desagradam a Jeová, mas existem muitas coisas boas que podemos fazer para nos divertir. Eclesiastes 8,15 diz assim: então eu recomendei a alegria, porque para o homem não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e se alegrar. Isso deve acompanhá-lo ao passo que trabalha arduamente durante os dias da sua vida, que o verdadeiro Deus lhe dá debaixo do sol. E Filipenses 4,8: por fim, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é de séria preocupação, tudo que é justo, tudo que é casto, tudo que é amável, tudo de que se fala bem, tudo que é virtuoso e tudo que é digno de louvor, continue a considerar essas coisas. Então a pergunta: de que tipo de diversão você gosta? Então, essa é uma pergunta individual, né? Eu tenho a minha resposta. Na verdade, se eu for relacionar aqui, são muitas coisas. Eu gosto de fazer praticamente tudo. Mas deixe lá nos comentários, se você quiser, claro, qual diversão você mais gosta. Algumas pessoas dizem: não tem problema nenhum eu ver um filme ou ler um livro que tem violência, imoralidade ou ocultismo. O importante é eu não fazer essas coisas. O que você diria? Resposta: eu diria que a pessoa vai acabar uma hora ou outra fazendo, agindo ou falando aquilo que ela está vendo. Porque ela vai começar a perceber, a sua mente ela vai ficar cauterizada e vai entender que aquilo, o errado é certo e que o certo é o errado. Então, na prática, isso não dá certo. Resumo: Jeová quer que a gente escolha bem nossa diversão e que se divirta com coisas que sejam boas para nós. Revisão: que tipo de diversão os cristãos devem evitar? Então, a resposta: diversões que não agradam ao Senhor. Então, devemos evitar violência, imoralidade sexual, ocultismo, coisas que Jeová ele condena. A segunda pergunta: por que devemos tomar cuidado com o tempo que gastamos com diversão? Resposta: porque se não controlarmos o tempo, vamos perder tempo para as coisas mais importantes, para as atividades espirituais. E Efésios 5, ali nos mostra que nós devemos ter o melhor tempo possível, ou escolher melhor o tempo. Então devemos evitar tudo que possa tirar a nossa atenção, a nossa dedicação às coisas de Deus. E a última pergunta: por que você quer escolher diversões que agradam a Jeová? Então, podemos responder porque nós queremos agradar a Jeová. E tudo aquilo que Jeová condena, nós devemos ficar e evitar de fazer.
Então, se ele condena jogos violentos, versões violentas, devemos evitar, para que assim possamos mostrar que realmente queremos agradar o coração de Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, esse foi um estudo bem reduzido e que possamos agora estar melhor preparados para a nossa reunião. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.